Ok, irmãos, mudamos de local porque o sinal estava muito ruim, o sinal do Wi-Fi. Os irmãos nos perdoam, desculpa aí, mas agora parece que melhorou. Qualquer coisa, irmãos, manda uma mensagenzinha aí, a gente procura acertar. Vamos retomar, vamos começar tudo de novo. Eu já perdi o raciocínio aqui, então vamos começar de novo. Vai chegando por aí rapidamente. Então, como nós íamos falando, eu vou comentar o primeiro tópico, o irmão Henrique vai comentar o segundo tópico, nosso irmão Ismael vai comentar o terceiro tópico. E é claro que em todos os tópicos os três vão participar e os irmãos podem aí das suas casas participarem também. Se você quiser tirar suas dúvidas, fazer um comentário, fique bem à vontade. Estamos aqui para atender os irmãos e responder dentro daquilo que a gente puder responder, ok? Se não pudermos responder agora de imediato, mas posteriormente responderemos aos irmãos. Mas vocês podem ficar tranquilos que nós iremos tirar as suas dúvidas. Então vamos retomar aqui a introdução. E os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio a revelação do mistério oculto. Capítulo 3, 1 a 4 de Efésios. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério. Versículo 4 e 6. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança, capítulo 3, 5 a 10, e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Estávamos falando, e aí cortou muito, os irmãos provavelmente não entenderam, vou repetir rapidamente. A introdução, ela traça as linhas gerais do que o comentarista quer nos ensinar, nos passar no corpo da lição. Então, o bom professor, ele não perde muito tempo na introdução, porque a introdução, ela fala de forma resumida o que vai acontecer no corpo. Então, se você perder muito tempo na introdução, você vai se perder no corpo da lição. Então, pode fazer um breve comentário, mas rapidamente já entra no corpo da lição. Fica aqui uma dica do seu amigo pastor Jadiel. Vamos ver se os irmãos retomaram aqui. Domingas Matilde da Conceição, seja bem-vindo. Paulo Silva Pereira, bem-vindo. Os irmãos estão chegando aqui. Vamos continuar enquanto os irmãos retomam aí os contatos, ou contato. O mistério oculto no Antigo Testamento é o primeiro tópico que vou comentar. Como já disse, os dois irmãos fiquem bem à vontade para participar. Tiver alguma dúvida, aqui colocando dentro daquilo que a gente puder. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. O primeiro subtópico diz: o conceito bíblico de mistério, do grego mistério, ou doutrina secreta, indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Colossenses 2,18. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Muito bem,
Observa, queridos, que o comentarista está colocando aqui uma verdade bíblica. Eu costumo dizer que Deus, Ele revelou o plano divino de salvação aos poucos, gradativamente, a começar lá no Jardim do Éden. Quem não conhece o versículo que é o texto áureo do plano divino de salvação, Gênesis 3,15, né? Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ali inicia uma revelação. Podemos dizer também que antes de Deus pronunciar essa sentença, Ele tem um encontro com Adão lá no Éden, e Adão estava vestido de folhagens. Ele fez vestes de folhas, e Deus então reprova aquela vestimenta que fala da justiça humana, fala do esforço humano de fazer as coisas certas. Mas então Deus, Ele providenciou um cordeiro, tirou a pele daquele cordeiro e fez uma nova roupa para Adão, apontando para a nossa salvação em Cristo Jesus. Então vemos ali o iniciar de uma revelação deste plano que Deus havia feito lá na antiguidade, na eternidade. E agora, a partir do pecado de Adão, Deus começa a revelar. E esta revelação, ela veio gradativamente sendo mostrada, não é? Através aí de profetas, etc., que tiveram uma ideia vaga, porque era um mistério que haveria de ser revelado plenamente no Novo Testamento. Então, estamos vendo dentro desta, muito feliz, dizer, não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Colossenses 2,18, pelo contrário, o cristianismo significa uma verdade que teve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Segundo subtópico. Só uma observação que queria deixar, a questão desse mistério, que às vezes a gente tem hoje em alguns dos nossos arredores, em algumas religiões, os ocultistas, que são mistérios que a pessoa vai conhecendo a partir do momento que ela vai subindo de níveis. E o mistério que foi revelado por Deus, lá aos profetas, aos apóstolos, não é assim. Ele é um mistério que foi desvendado, foi aberta a cortina para que todos conhecessem verdadeiramente. Não importa os níveis, importa que todos conheçam, vão conhecer. Bem colocado, irmão Ismael. Irmão Ismael, se você não conseguiu entender porque estava cortando lá o sinal, superintendente da nossa escola bíblica dominical, e ele está colocando aqui com muita propriedade, né? Alguns ramos aí do ocultismo, às vezes os seus iniciantes, eles não conseguem compreender os mistérios ali, naquele segmento, e à medida que ele vai subindo de etapas, né, que ele vai tendo conhecimento, acho que mais ou menos isso que está querendo dizer, né? Sendo que esse mistério que nós estamos falando aqui não tem nada a ver com esse tipo de mistério do ocultismo ou do misticismo. Não. Esse mistério aqui é um mistério que já foi revelado. Quando Cristo veio a esta terra, Ele veio trazendo exatamente esta revelação, estas boas novas de salvação que nem os gentios e nem os judeus tinham conhecimento. Para vocês terem uma ideia, irmão Ismael, irmão Henrique, de que eles não tinham conhecimento, Jesus, certa feita, disse para os escribas e fariseus: vocês examinem as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Olha o que Jesus está dizendo: vocês examinam as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Como eles não haviam entendido o mistério, como eles não haviam compreendido que Cristo era o cumprimento
das profecias. Revelado ainda. Exatamente. Por quê? Porque essa revelação, ela não estava clara. É claro que profetas como Isaías falou de Jesus, Miqueias falou de Jesus e tantos outros, né? O próprio Moisés, ele disse, olha o que Moisés disse: depois de mim se levantará um profeta maior do que eu. Ora, é uma informação vaga. Embora ele disse, olha, é um profeta maior do que eu. Mas e que profeta seria esse? Mas Jesus, ele completa dizendo para os fariseus e escribas: e são elas as escrituras que de mim testifica. As escrituras já testificavam de Jesus, mas nem judeus e nem gentios compreendiam. Os gentios não tinham conhecimento nenhum. E os judeus, eles tinham um certo conhecimento, mas isso não era claro na cabeça deles. No tópico de número 2, muito obrigado, Ismael, pela sua participação. Deixa eu ver se tem alguma participação aqui, dos irmãos que já chegaram. Muita gente aqui participando. Irmã Domingo, já fizemos menção. Irmã Adriana Alvarinto, aqui conosco. Irmã Gessilene. Irmã Josiane Almeida, irmã Jânia Borges, irmã Terezinha Zaine, irmão Paulo César, irmã Tânia Mara, todos aqui participando conosco. A paz do Senhor para os irmãos. Os irmãos estão chegando agora. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, faça. Nós vamos estar observando aqui e lhe responder na medida do possível. Segundo subtópico, me ajuda aí, quem tem um relógio, bota da mesa aqui, porque eu estou sem horas. 9h32. O desconhecimento, nós vamos mais um pouquinho porque tínhamos aquele atraso, né? O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. No outro século não foi manifestado como. Agora, versículo 5 do capítulo 3. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isto não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento. Claro que tomaram acerca desse mistério. Ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. E aí eu quero só lembrar, não vou comentar, mas só lembrar que Deus havia dito para Abraão, que foi um grande profeta do Velho Testamento: em ti, Abraão, serão benditas as famílias da terra. Olha que coisa interessante, né? Se os judeus tivessem ido lá no início, eles teriam entendido que não só eles, mas todas as famílias da terra seriam abençoadas por Deus. Na verdade, eles não conseguiram entender o desenrolar das profecias. Versículo 3: o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Aqui temos fartas referências concernente a isso. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seria um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Então a igreja, ela é o corpo de Cristo, composta de muitos membros de todos os jeitos, de todos os tipos de conhecimento, de todos os tipos, todos os níveis, não é? Todas as nacionalidades. Bem, só que tem muita gente que insiste em fazer distinção. Tem muita gente que ainda insiste em colocar barreiras no meio. Mas é interessante que quando Jesus vem,
ele passou a comer com pecadores. Eram tabus que iam sendo desfeitos. As mulheres serviam Jesus com suas fazendas. Jesus era seguido por seus discípulos, e entre os seus discípulos estavam as mulheres servindo a Jesus com suas fazendas. Jesus valorizou as mulheres que lá no Velho Testamento não tinham direito. Não foi Deus que tirou o direito, foi os próprios homens preconceituosos. Mas Jesus veio para derrubar estas barreiras. Então a igreja é o corpo de Cristo, o mistério que estava oculto no Velho Testamento e que no Novo Testamento foi revelado. Lá na Antiguidade não entenderam nada, mas no Novo Testamento o próprio Espírito Santo, ele trouxe uma revelação nova, uma revelação cabal e ampla para toda a humanidade. Muito bem. Sim. Só reforçando a questão do desconhecimento do mistério, que ele já existia, mas que não seria revelado, Gálatas 3:28. Nisto não há judeu, nem grego, nem há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e sois de Cristo. Então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Ou seja, o mistério desde Abraão. Desde Abraão e herdeiro conforme a promessa, não é? Então ele só era desconhecido, mas ele só reforçando, é que a gente vai bater muito nessa tecla, mas é que ele era desconhecido, mas já existia. Mais uma participação brilhante aqui do nosso irmão Ismael. Realmente é isso aí. Pois não, sobre o desconhecimento do mistério, eu interessante também deixar aqui que Deus ele não revela assim, algo novo no agora, coisa misteriosa. Eu vou nos revelar coisas misteriosas aqui, só para um povo, e para um povo anteriormente sendo servo dele não revelado. Você deixando bem claro aí que é interessante destacar aqui uma coisa, que essa expressão como os profetas, como já citou ali, que os profetas, Isaías, né, Moisés, já falavam sobre esse acontecimento. Sim. Porém, ainda não claramente conhecido. Sim. Mas já era uma coisa que já tinha conhecimento dele. Já tinha conhecimento. Como hoje, nos nossos dias, nós sabemos que Deus vai nova todas as coisas. Haverá um novo céu e nova terra. Isso ainda é um mistério. Mas isso é um mistério não conhecido, ainda não revelado. Exatamente. Por quê? Porque nós sabemos. Como eles já falavam, porém, que os profetas já vinham falando que Deus ia fazer algo novo, mas não como seria. Aí o apóstolo, ele vem na carta aos Efésios, ele vem dizer o seguinte, que Deus não tinha se revelado como no dia atual, como está sendo agora. Sim. Né? Já tinha uma promessa, porém agora essa promessa ela está clara, está aí revelada para todos aqueles que estão vendo aí a salvação em Cristo Jesus. Muito bem, irmão Henrique. Isso é tão verdadeiro. Nós já falamos aqui no início desta revelação gradativa, né, desde lá do Éden, e os profetas realmente, como eu disse muito bem aqui o nosso professor, irmão Henrique, eles falaram desta revelação não de uma forma claríssima como nós temos hoje. Por exemplo, vou repetir aqui, Isaías profetizou a respeito de Jesus 750 anos antes do seu nascimento. Né? Miqueias profetizou até o local que Jesus haveria de nascer. Isaías disse que o nome dele era Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, né? Pai da eternidade. Os profetas citou até o nome dele, que o anjo disse a Maria, Emanuel, Deus conosco, seu nome é Emanuel, etc. e tal. Só que os judeus, eles tinham certas dificuldades que nós não nem crucificaria eles aqui, irmão. Eles tinham algumas dificuldades. Primeiro, eles não tinham à disposição, cada judeu, uma Bíblia como nós temos em mão para estudar. Eram os romos que precisavam de 3 homens, tinha romo, que precisava de 2 homens, um de um lado e do outro, para segurar, e um terceiro para abrir e o outro para ler. Então era a dificuldade.
E só os escribas tinham esse conhecimento, mas mesmo assim, esses escribas, principalmente no dia de Jesus, eles tinham a mente cauterizada por causa do pecado, porque feriram a santidade de Deus, e o próprio Deus, a impressão que a gente tem, e aqui eu não vou afirmar, irmão Henrique, mas a impressão que a gente tem é que o próprio Deus fechou a mente deles para eles não entenderem, ao ponto de Jesus dizer: olha, são elas as escrituras que testificam de mim, e vocês não estão entendendo. Eles não entendiam Jesus, e isso é tão verdade, que mataram Jesus exatamente por não entender o mistério. Muito obrigado, irmão Henrique, pela participação. Eu vou passar agora para o nosso irmão Henrique, que vai dar continuidade no segundo ponto, para a gente andar um pouquinho. Mistério revelado no Novo Testamento. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como foi este ministério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu o seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava um homem, referência lá em Gálatas 1:11, e que ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum, significa dizer que o chamado, a doutrina e a comissão que lhe fora divinamente confiada pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:12. O apóstolo assegura, ainda que revelado pelo Espírito de Deus, e ele não e aos demais apóstolos e profetas, referentes a Atos 11:4-17 e versículo 27. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Como nós bem enfatizou aqui sobre os rolos, os pergaminhos do Antigo Testamento, o apóstolo aqui ele deixa claro que esse ensino que ele estava trazendo sobre essa revelação de Jesus Cristo, ele está dizendo que isso não foi achado em escola teológica, não desprezando aqui, né? Não desprezando, quero deixar bem claro, nós fazemos teologia, estudamos teologia, mas ele está dizendo que ele foi através da hermenêutica, da exegese, ou ele foi consagrado por alguém, algum dos apóstolos, para ser apóstolo e levar essa revelação desse ministério. O apóstolo está dizendo aqui que essa revelação, ela vem diretamente do Espírito Santo. Ele recebeu o apostolado do próprio Senhor Jesus. Hoje, nós não temos o apóstolo como os 12 apóstolos, que foram enviados diretamente do Senhor Jesus, né? Então, ele está dizendo aqui que, por que ele está dizendo isso? E pessoas que desvalorizavam o seu apostolado, né? Os seus ensinos. Mas ele está dizendo aqui o seguinte, que o seu apostolado foi diretamente do Senhor Jesus, e essa revelação, que essa compreensão desse ensinamento estava baseada diretamente nas Escrituras e revelada pelo próprio Espírito Santo. Quer ver uma revelação aqui, citada pelo nosso comentarista, lá em Atos 11, uma revelação desse ministério, foi que quando Pedro, lá em Jope, orar na laje, né? Antes da casa de Cornélio, antes, ele viu uma visão que descia um tipo de uma aparência de um lençol com vários animais dentro. E isso era de quem? Isso foi em cima de livro? Não, diretamente do céu. Uma revelação divina. Uma revelação divina. Por isso que veio do Espírito Santo. Essa revelação veio, cheia de animais, e veio uma voz, dizendo: Pedro, pega e come. Aí ele disse assim: Senhor, de forma alguma vai entrar um animal puro em minha boca, porque eu sou consagrado. Ele falou assim: olha, não tem como impuro aquilo que eu consagrei. E aí ele não estava entendendo. Não estava entendendo. A revelação estava chegando ainda. Estava vindo essa revelação.
Aí, essa revelação, você vê que ali que não eram os animais, mas eram os povos gentios. E aí, irmão, só para complementar, observa, irmãos, que Pedro era um dos discípulos, agora apóstolo, que estivera 3 anos e meio com Jesus e nem ele havia compreendido ainda, né? E aí, você vê que essa revelação não foi uma revelação de um estudo, uma revista escola dominical, esse conhecimento dessa verdade, mas ela veio da onde? Do céu. Por isso que o apóstolo Paulo diz que essa revelação do mistério oculto, ela veio revelada aos profetas após o profeta. Por quê? Ela veio diretamente do céu, uma revelação que era, na verdade, divina, que estava sendo revelada e para que fosse ensinada a todos os povos da terra. Aí que entra Cornélio. Você vê que a salvação, ele vai lá, depois desse acontecido, vai na casa de Cornélio, chega lá e vem, ele vê os homens vindo, cá buscar ele, você vê que é totalmente de Deus, vim buscar ele, já tinha mostrado ele, e já tinha mostrado a Cornélio quem era, quem buscar, e até o nome, a revelação, você vê, até a revelação. E ele vai lá, prega a palavra, e o Espírito Santo batiza, confirmando que derramarei sobre todo o meu Espírito, que a promessa não é sobre os judeus, vai estender todas as famílias da terra, todas as gerações. E aí você vê que a revelação veio, da mesma forma que veio para Paulo, da mesma forma que veio para os outros profetas. Né? Irmão Henrique, ainda dentro dessa sua palavra, é muito importante a gente dizer, irmãos, que nós temos a revelação, tudo já está revelado aqui na palavra de Deus. E eu fico preocupado, irmão Henrique, que nos nossos dias tem aquele irmão ou aquela irmã que diz assim: eu não entendo, eu leio, mas não compreendo, eu me sinto desmotivado em ler a Bíblia porque eu não entendo. E aí a gente vai compreender que ela não está entendendo porque ela não está buscando. Porque quando nós debruçamos sobre a palavra de Deus para compreendê-la, nós temos que debruçar em oração, porque é o mesmo Espírito que revelou a Pedro, que agora nos abre os olhos para entender a palavra revelada. Ela já está revelada, mas os nossos olhos espirituais, nosso entendimento, às vezes não alcança. Precisamos, tanto quanto aqueles irmãos precisavam do Espírito Santo para receber a mensagem de Deus, para transmitir à igreja, hoje nós precisamos do mesmo Espírito Santo para nos abrir o entendimento. E à medida que o seu entendimento é aberto e você começa a entender, você passa a ter fome e interesse pela palavra de Deus. Então é um mau sinal quando o crente diz: eu leio, mas não entendo. E a pergunta que eu faço é: você está buscando a ajuda do Espírito Santo para compreendê-la? Muito obrigado pela participação aí. E hoje, pastor, nós temos vários meios de conhecer esse mistério. Porque antes, ela veio no Antigo Testamento, veio uma claridade para os apóstolos, profetas, que escreveram para nós hoje. Nós temos a Bíblia hoje, nós somos isso aí. Verdade. E temos hoje livros, comentários, pessoas, homens bons aí, bons comentários, para conhecer aquilo que a gente não compreendeu. E temos ainda a ajuda de quem? Do Espírito Santo. Então nós temos a Bíblia, nós temos vários livros aí que podemos ler, e temos aí o nosso auxílio, que é o Espírito Santo, para nos revelar essa verdade. Então, o que? Essa revelação, hoje ela vem como? Através do ensino. Do ensino da palavra. Do estudo, da meditação, da devoção espiritual todos os dias. Vai perguntar alguma coisa, Mauro? Não, aqui, é só que eu tinha notado aqui que Deus ainda fala conosco através do Espírito Santo. Espírito Santo. Não apenas conhecimento acadêmico. Igual você falou, vários meios, né? Isso é importante. Nós não estamos aqui dizendo, não vou estudar teologia mata, não é isso. Mas uma coisa com a outra, aqui, a revelação divina, a sabedoria humana, a gente consegue. E pegando as duas palavras, irmãos, olha que coisa interessante que eu vou dizer aqui. A ação do Espírito Santo nos revelando.
nós temos, eu tenho aqui 2 livros, tem uma Bíblia de Estudo Pentecostal com notas de rodapé, irmã Rita. Temos o livro que acompanha a revista. Eu tenho aqui uma matéria da ETAD que também fala sobre o assunto. Aí costumamos ver, às vezes, uma diferença de interpretação de um escritor para outro. É aí, nesse momento, que precisamos de uma ajuda do Espírito Santo para nos fazer entender aonde é que está a verdade aqui. Olha, irmãos, e ele revela, ele nos mostra aonde está ali o problema e a gente passa a ter uma compreensão. Peraí, é dessa forma. Então, fica aí a dica, busca a ajuda do Espírito Santo. Continua aí. Segundo tópico ali, o mistério oculto revelado. Que mistério é esse? Né? Que mistério é esse que oculto, veio oculto e agora foi revelado? Era a união das nações, dos povos, gentios e judeus. Porque a Bíblia, ela divide as nações em 2 povos. Sim. Os gentios e os judeus. Verdade. Que aí os gentios são vários outros povos, cananeus, heteus, mas aí ela divide em 2 povos. Ou seja, desses 2 povos, ela fez um. E ali, qual era a revelação? Que antigamente, hoje, nos nossos dias, o nosso preconceito hoje é de raça, né? De linguagem. Naquela época, essa barreira era de nações, povos. Eu sou judeu e você é gentil, ou você é samaritano. Não tinha essa interação, né? É claro que vários gentios se converteram ao judaísmo, mas tinha essa barreira, né, que impedia o povo. E aí nós estudamos aquele dia sobre, né, sobre as bênçãos de Abraão que estavam distantes. Porém, agora, na nova aliança, pela cruz de Cristo, Cristo nos uniu aos judeus. Ou seja, pela cruz, pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo, e pela graça, que a salvação vem pela fé, Deus uniu esses 2 povos, judeus e gentios, pela fé no sangue do Senhor Jesus Cristo. Agora não existe mais essa rejeição entre nação, pele, linguagem, nenhum mais. Deus fez um só, a igreja. Né? Essa é a revelação que o apóstolo Paulo estava revelando e mostrando. E o segundo subtópico aqui, para falar sobre a magnitude do ministério, em cima dessa obra, que aparentemente não era nada, a morte de um homem na cruz, o apóstolo chama isso de magnitude. Magnitude do ministério. O que era isso, magnitude? Que pela morte de um homem, no ápice, Deus uniu. Tem que crer naquele ato de Jesus Cristo na cruz. E isso não foi só a morte. E o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios que ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Essa magnitude então é grandiosa. Né? Ele nos deu algo. Ele botou magnitude porque não tem palavra para explicar o tamanho dessa grandeza. E você vê que ele vem no começo da epístola, que Deus nos abençoou com todas as bênçãos. E todas as bênçãos é essa? Aquilo que você pensar. Ou seja, primeiro, a salvação em Cristo Jesus. Segundo, nos fez corredeiro junto com Cristo e com a nação de Israel. Nós que estávamos longe. Outras bênçãos, recebeu o Espírito Santo, que nem e o crente hoje, nessa união do corpo de Cristo, nos unimos a Cristo, recebemos essa dádiva que é o Espírito Santo. Que não, quando estamos tristes, ele nos alegra o nosso coração, traz alegria, conforto, salva os nossos familiares. Aquele que era largado na cachaça, ele traz essa bênção. Então,
isso não foi só é por isso que ele diz a magnitude e do poder. Aí ele diz, se eu não me engano, na carta aos Romanos, se eu não me engano, não folha a memória, que o Evangelho em ação não está parado. Em ação está todo aquele que quer será salvo. E aí é tanto que lá em Romanos, quando ele lá na carta aos Romanos, quando ele vem trazendo clareza sobre o que Deus fez com os judeus, aquele momento do galho, ele pensa nessa magnitude, eles, profundeza de Deus. Aí, grandes coisas, eu creio, pastor, que ele ajoelhou ali, veio a lágrima no olho dele, quando ele pensou que aquele que estava longe, aquele que estava distante, foi recebido por Deus. E aí nós vimos hoje aquele que estava na depressão, aquele que pensava em se matar. Aí olha a profundeza, o Espírito Santo, pela fé, quando ele aceita Jesus Cristo, ele é regenerado. E aquele camarada que estava pensando em se matar, tem uma transformação nova e começa. E aí eu fico imaginando, quando Jesus manda aqueles discípulos dele lá, os apóstolos, irem pregar a salvação, quando eles voltam, Jesus fala assim: Pai, muito obrigado por ocultar isso aos grandão e mostrar isso aos pequenininhos. É aí que eu falo, irmão Henrique, a respeito de Deus bloquear a mente do incrédulo. É bíblico, parece uma maldade, mas não é. A questão toda é que o irmão disse aqui a respeito da oração de Jesus: Pai, muito obrigado por ocultar estas coisas aos sábios e entendidos, aos grandes, e revelar aos pequeninos. E aí, ainda dentro dessa sua fala, irmão Henrique, quando Paulo exclama, né? Grandeza da magnitude do mistério, né? Quando ele exclama isso, é porque ele compreendeu. Porque antes, quando você lê Romanos, me parece que é Romanos, ele diz assim: quem me livrará do corpo desta morte? Quando eu quero fazer o bem, não faço. O mal que eu não quero fazer, isso faço. Quando vou fazer o bem, o mal chega diante de mim. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas quando o Espírito Santo revela esta grandeza no mistério de Deus, aí ele exclama, e como disse o Henrique, quem sabe cai de joelho, agradecendo a Deus pela sua tão grande salvação. Olha aqui, irmãos, que coisa linda. O crente que compreende essas grandezas, irmão Henrique, ele não retém estas coisas só para ele. Por que muita gente hoje vive uma vida apática, uma vida medíocre espiritualmente? Estão na mesma condição dos judeus que fecharam a salvação só para eles. Então o crente que entende essas grandezas do mistério de Deus e glorifica e adora a Deus pela grande salvação que ele recebeu, o que ele faz? Vai em busca de outros usufruir deste mistério da salvação revelado na palavra de Deus. Então, queridos, é uma maravilhosa e profunda lição para a gente meditar e aplicar em nossas vidas. Tem mais alguma coisa aí, irmão? Finalizar, pastor, aqui, você vê que o Evangelho hoje chegou ao irmão culto, ao irmão mais pobre, analfabeto, que não tem estudo, e antigamente não era, só dos judeus. E isso chegou a todos nós, abrangiu todos os povos. E para finalizar, o subtópico número 2 aqui, que é o mistério revelado no Novo Testamento, como o senhor bem diz ali, primeiro começou com os apóstolos profetas. Mas os apóstolos profetas já passaram. Sim, já foi. Hoje é nossa responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Então essa revelação no Novo Testamento, ela está nas nossas mãos. Tá? Esse poder de revelar esse mistério está em nossas na mãos. nossa mão. Daqueles que não conheceram ainda, não foram alcançados pela graça do Senhor. E isso é tão verdade, irmão Henrique, que você está falando, que os crentes da igreja primitiva, eles entenderam isso. A Bíblia diz que
eles saíam de casa em casa, pregando estas boas novas. Irmãos, isso aqui boas novas de salvação. Quando você anuncia, quando você prega as boas novas de salvação, você está dando a oportunidade a outras pessoas a integrar a este corpo que é o mistério revelado à igreja. Tem mais alguma coisa? Eu só duas observações, questão que acabou de falar, que nós temos privilégio. Porque Moisés, ele tinha um conhecimento, ele tinha comunhão com Deus, mas ele não tinha a revelação do mistério. E nós temos a comunhão e a revelação do mistério. Ou seja, nós somos privilegiados em ter, como igreja hoje, né? De ter esse mistério. Em cima disso que está falando, você vê que não só Moisés, mas o apóstolo Pedro diz que os anjos, examinando esse mistério, né? os anjos, a grandeza desse mistério, eles queriam revelar. Deus assim, não. Eles entenderam que a grandeza disso. Verdade. Compreenderam a grandeza disso tudo assim, Senhor, deixa eu, vamos aqui fazer uma analogia. Deus, Pai, deixa eu pregar isso. Deixa eu pregar as nações, os povos. Eu falei assim, não, vou deixar com os meus meninos, os meus pequeninos. É interessante. Muito bem, irmãos. Maravilhoso, o tempo está correndo aqui. Eu quero registrar a participação do irmão Ari, que diz assim: podemos afirmar então que esse mistério que Paulo revelou aos gentios é que eles também podem se tornar herdeiros da promessa se aceitarem a Cristo. Muito obrigado, irmão Ari, por sua participação. É uma verdade, é afirmativo, é exatamente esse mistério. Os judeus, bem como qualquer outra pessoa, se aceitar a Cristo como Salvador, ele também vai ser herdeiro das promessas inseridas na palavra de Deus. Está aqui participando também irmã Maria das Graças, irmão Marco Lima, irmã Eunice Vidal, irmã Franco também aqui assistindo. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Vamos caminhar aqui para a finalização, né? Irmão Ismael. Eu só, ainda no gancho da questão da revelação do mistério, é um ponto do livro que eu até marquei aqui, a revelação do mistério oculto. Acho que era mais ou menos o que o Mauri comentou ali também. Esclarece que os gentios não serão salvos por meio de uma possível conversão ao judaísmo. Não é que os gentios eles tinham que se virar judeu, não é isso. E por meio de uma possível conversão ao judaísmo, uma observância das leis cerimoniais, ou seja, tais como a circuncisão, que é a hora de sábados e outras. No versículo Paulo faz uso das palavras compostas com os prefixos gregos sim, com o significado de em conjunto com. Assim, os termos co-herdeiros, mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo explicam que os gentios são herdeiros juntamente com os judeus das mesmas promessas prometidas a Abraão e a sua descendência. Os gentios, nós esse mistério foi revelado para nós, vamos dizer assim, virarmos judeus. Com o que eles ensinavam, o que eles pregavam, mas sim o mistério da salvação em Cristo Jesus. É só uma observação que eu queria fazer aqui em relação a isso. Verdade. Um gancho aqui para falar uma coisa muito interessante. Ninguém é salvo porque se tornou assembleiano. Ninguém é salvo porque é batista. Ninguém é salvo porque é maranata. Ninguém é salvo por seguir uma determinada denominação. Não, senhores. A denominação é necessária por causa da organização, né? Além de sermos um organismo vivo como igreja, nós também nos reunimos, nos organizamos fisicamente. Então, todos estes, se aceitar a Cristo como Salvador de verdade, serão a igreja do Senhor, ok? Quando eu falo de aceitar a Cristo de verdade, é porque eu tenho essa preocupação. O crente de verdade é o que observa a palavra de Deus. Se
estiver fora da palavra de Deus, pode ser assembleiano, qualquer outro, não faz parte da igreja. Essa é a realidade. Mas se é obediente à palavra, aí sim faz parte da igreja. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Sim, só o tópico número 3? O número 3 é coisa rápida, né? Ok. Por causa do tempo, está muito bom. Primeiro, assim, graças a Deus por essa oportunidade. Para mim é uma honra poder estar aqui. Os irmãos, né, são professores, mestres, a gente está aí junto aprendendo. Mas só para, vamos lá ao ponto 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. Ou seja, já foi antes, né? Pré foi antes. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Ponto 1. As riquezas são insondáveis, as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como, ou seja, coisas que nós não venhamos nem imaginar. É interessante que muitas vezes alguns já ouvi, mas será que Deus não sabia? Claro, Deus sabia, porque ele já sabia, tanto que ele sabia que ele já tinha feito essa promessa, ele não foi pego de surpresa. Só que as coisas teriam que acontecer, como diz aqui em Gálatas 4:4, que eu até marquei aqui para a gente poder ler. Cadê? Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, na plenitude do tempo é que teria que acontecer. Deus, ele não chega antes e nem chega depois, ele chega no momento certo, na hora certa. Então esse mistério já havia sido planejado por Deus. E essas riquezas, que riquezas são essas? Diz aqui o que são essas riquezas mencionadas por Paulo? É a ressurreição da morte do pecado, é a libertação da escravidão da carne no mundo do diabo, entronização vitoriosa com Cristo nas regiões celestiais, reconciliação com Deus, ou seja, nós havíamos perdido no jardim do Éden, mas Jesus Cristo veio através da sua morte, nós nos reconciliamos com Deus. Noutros tempos éramos perdidos, noutros tempos não tinham essa esperança. Os judeus, como foi falado logo na introdução, eles achavam que era só para eles, esse Deus que é riquíssimo em misericórdia, Deus que é riquíssimo em amor, nos seus planos ali, já preparou tudo para que em Jesus Cristo esse mistério fosse revelado, a união dos povos. Hoje, todos, né, não tem essa questão de eu sou brasileiro, eu sou alemão, eu sou espanhol, não, todos juntos somos o corpo de Cristo. Então, se eu tenho, se o meu dedinho aqui tiver com algum problema, todo exatamente. E esse mistério foi revelado para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje nós estivéssemos sendo reconciliados com a família de Deus, novo céu, nova terra, são mais valiosos do que todos os bens terrenos ou do que qualquer pedra preciosa ou moeda monetária. Verdade, irmão Ismael. Inclusive, são coisas que não estavam reveladas. Por exemplo, no Velho Testamento, embora que a igreja é um mistério revelado, mas dentro desse mistério que os profetas do Antigo Testamento tinham conhecimento, não nós esse corpo corruptível no Antigo Testamento, esse negócio aí de assentarmos com Cristo nas regiões celestiais. No Testamento parte que é a igreja, o mistério revelado. Pastor, rapidamente aqui, pastor Maga fala de vocês, tem um que muitos de nós, esse texto está lá em 1 Coríntios 2, 9, versículo 9. Diz assim: mas as coisas que o olho não viram, nem ouvidos ouviram, penetrou no coração, são
são as coisas que Deus preparou para que o amam. Porém, o texto um grande mestre dizer que muitos crentes estão passando fome, estão comendo migalhas, eles não dão a totalidade de tudo que Deus disponibilizou para nós. Tem muita gente aí esperando usufruir do gosto da eternidade. O gosto da salvação tem que ser desfrutado hoje. A alegria da salvação tem que ser desfrutada hoje. Batismo do Espírito Santo, renovo espiritual, está tudo aí à nossa disposição, não é? E outra coisa, pela fé, nós já podemos ver que no mundo espiritual nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Isso é para hoje, realmente. Pastor, e pai, o São Marcos está dizendo aí, conta uma história, né? Um camarada, ele ia fazer um cruzeiro, um navio, e pagou para aquele cruzeiro, estava tudo pago já, estava tudo certinho, comida, bebida, tudo, piscina, o que quiser, estava tudo pago. Aí chegou lá, entrou no navio, né? Aí procurando coisa barata para comer. Aí, coisa barata e tal. Aí quando chegou no final da viagem, ele tinha uma coisa melhor para comer. Aí o camarada foi e trouxe. Aí foi, quanto que foi? Foi nada, você já estava pago já desde o começo. Comendo coisa pequena, Nossa, e um monte de coisa de banquete, tudo para ele comer, e ele não comeu. Aí eu, você falou, o crente esperando lá no futuro, está tudo disponível para a gente desfrutar hoje. Irmão Henrique, deixa eu só perguntar aqui aos irmãos, porque tem aqui uma informação de que ficou mudo. Irmãos, me dê um sinal aí, voltou ao normal? Tá? Os irmãos estão nos ouvindo bem aí? Dá um ok para a gente poder saber como está. Tá ok? Voltou? Ok, muito bem. E aí, irmãos, estamos finalizando? Sim. Ok? Que horas é aí? Me ajuda no horário? 9:10. Ok. Então, vamos aqui à conclusão. Vamos concluir. Podemos? Podemos. O mistério da igreja esteve oculto das regiões passadas. O mistério da igreja esteve oculto das gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado. Agora, revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Olha o que eu estou dizendo, desde a eternidade. O irmão Ismael falou uma coisa muito interessante. Às vezes se pergunta, mas se Deus sabia que o diabo ia pecar, o diabo ia enfrentá-lo, por que Deus criou o diabo? Será que Deus foi pego de surpresa? Não. Deus é pré-ciente. Ele sabe de todas as coisas com antecedência. Se Deus sabia que Adão ia pecar, por que Deus colocou Adão lá e a tal árvore para ele comer do fruto? Irmãos, deixa eu falar uma coisa muito interessante. Soberania divina. Nós não podemos questionar Deus. Temos que aceitar pela fé. Ela é para ser aceita. Depois que você entendeu, aceite-a pela fé. Deus é soberano, Ele faz como Ele quer e pode ter certeza. Algumas pessoas dizem que Deus escreve certo em linhas tortas. Não é verdade isso. Deus escreve certo em linhas certas. Somos nós que achamos que está torto. Somos nós. Ele é soberano e faz tudo de forma perfeita. Que Deus em Cristo nos abençoe e que você entenda perfeitamente. Se você não entendeu alguma coisa, considere aquilo que você está investigando como as coisas que dentro daquilo que você está investigando, você entendeu, toma. Mas você não entendeu,
Deus vai te fazer entender. Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe o nosso estado, município, nossa comunidade aqui. E agora nós vamos fazer uma oração. Vamos orar. Eu vou pedir o nosso irmão Henrique para direcionar a Deus esta oração, essa oração de gratidão e também pelos nossos irmãos enfermos, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil. Fique à vontade, irmão Henrique. Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta manhã, pelo fogo da vida, por servir ao Senhor, por nos revelar a nós esse mistério, Senhor, tão maravilhoso, por nos alcançar com a tua graça maravilhosa, Pai Celestial, por podermos invocar o teu santo nome, o santo nome, louvar a ti pela tua ter nos alcançado, Senhor. Pai Celestial, neste momento eu quero agradecer e pedir ao Senhor pelos teus servos que estão em casa, e muitos queridos para aqui nessa escola dominical, uns estão impossibilitados, outros estão enfermos. Ó Deus, toma cada uma das tuas mãos do teu servo, seja confortando o coração daqueles aflitos, aqueles que estão passando por uma tribulação nesse momento, ó Deus, que não vê saída, Senhor. Toma nas tuas mãos, Pai Celestial, continua a salvar vidas, Senhor, através da tua igreja, que neste momento de pandemia, que vidas venham se converter ao Senhor, através das lives, através do Senhor, meu Deus, dos louvores, das pregações que estão sendo ministradas, por esse trabalho que está sendo feito. Pai Celestial, que as pessoas, Senhor, sejam alcançadas pela tua graça, através desse momento de pandemia. Pai Celestial, nos ajuda a passar por esse momento difícil, continua conosco, a nos abençoar, pois não sabemos o propósito do Senhor através deste momento, mas pedimos ao Senhor que vidas, ó Pai, se convertam ao Senhor e que vidas dos teus servos sejam transformadas. Quando tudo se normalizar, Senhor, nós venhamos valorizar a cada momento que passamos e glorificar a Ti na beleza da Tua santidade. Pai, assim oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Tenha um bom dia, uma boa semana. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Sejam curados, aqueles que estão enfermos, sejam curados em nome de Jesus. Amém.